Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do Centro Espírita Luz e Verdade. Iniciamos agradecendo a Deus, a Jesus Cristo, nosso Mestre, e aos benfeitores espirituais, por mais esse momento de tranquilidade, reflexão e conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. A mensagem de hoje está no livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Neio Lúcio. A Razão da Dor, capítulo 31. Certa noite, durante uma reunião em que Jesus ensinava, uma mulher chamada Raquel, que havia servido por muitos anos na casa de Cusa, fez uma pergunta que continua muito atual. Ela quis saber por que a dor faz parte da vida humana. Então perguntou ao mestre: se somos filhos de Deus, por que sofremos? Se Deus nos ama, se os anjos nos acompanham e se o céu vela por nós, por que existe tanta dor no mundo? Então Jesus olhou para ela com serenidade e respondeu: a razão da dor humana nasce justamente da proteção divina. Em seguida, ele explicou que todos nós somos como um grande rebanho pertencente a Deus. A terra é o caminho que percorremos. As lutas da vida são os passos dessa caminhada. E o sofrimento, muitas vezes, funciona como aguilhão que desperta as ovelhas distraídas quando elas se afastam do caminho seguro. E após alguns instantes de silêncio, Jesus continuou: o excesso de poder pode levar ao abuso. O excesso de conforto frequentemente conduz ao relaxamento. E aquilo que temos em abundância, quando não é bem utilizado, acaba se deteriorando, como o pão esquecido que serve apenas para alimentar os velhos. Percebendo que todos desejavam compreender melhor aquela explicação, Jesus então contou uma história. Ele disse que um anjo recebeu de Deus a missão de acompanhar um homem desde o seu nascimento. Foi esse anjo quem o inspirou nos primeiros aprendizados da vida. Ajudou-o a dar os primeiros passos, a falar, a desenvolver a inteligência, a aprender a ler, escrever e raciocinar. Sem jamais abandoná-lo, afastava influências espirituais prejudiciais, protegia sua saúde, fortalecia seu equilíbrio físico e emocional e sempre lhe inspirava bons pensamentos. De formas invisíveis, utilizava os recursos da própria natureza, o ar, a água, as plantas, os alimentos, para favorecer a sua recuperação e preservar a sua saúde. Quantas vezes o livrou de perigos que ele sequer percebeu? Quantas vezes o desviou de erros, de escolhas infelizes e de situações que poderiam comprometer toda a sua existência? Durante o dia, preparava-lhe oportunidades de aprendizado, protegia seus passos e inspirava suas decisões. À noite, permanecia ao seu lado enquanto o corpo repousava, protegendo-o espiritualmente e preparando-o para receber orientações durante o sono. Ao longo dos anos, ajudou aquele homem a encontrar um trabalho digno, estimulou seus melhores ideais, fortaleceu sua disposição para o bem e inspirou a construção de um lar baseado no amor, no serviço e no crescimento espiritual. Mas, apesar de tantas bênçãos, aquele homem nunca parou para agradecer. Pouco a pouco, tornou-se orgulhoso, egoísta e insensível às necessidades dos outros. Recebia muito do céu, mas não repartia nada na terra. Em vez de usar tudo o que havia recebido para servir, passou a utilizar suas vantagens para humilhar aqueles que considerava inferiores. Então, veio o primeiro grande desgosto da sua vida. Era uma consequência das próprias escolhas, por ter desrespeitado a lei do amor, que nos convida à fraternidade e ao respeito pelo próximo. Mas em vez de refletir sobre os seus atos, revoltou-se contra Deus, acusou o céu de ser injusto e indiferente ao seu sofrimento. Seu anjo guardião tentou inspirá-lo novamente ao caminho do bem. Nesse momento, um anjo ainda mais superior aproximou-se e determinou que aquele primeiro desgosto se transformasse em aflição. E foi justamente passando por aflição após aflição que aquele homem começou finalmente a desenvolver virtudes que nunca havia aprendido enquanto tudo lhe sorria. Aprendeu a paciência, aprendeu a humildade, aprendeu o amor, aprendeu a viver em paz com as pessoas. E transformado pela experiência da dor, tornou-se um verdadeiro colaborador de Deus na obra da criação. Jesus então encerrou a história.
Raquel permaneceu em silêncio, pois já não haviam mais perguntas. A resposta havia chegado não apenas à sua inteligência, mas principalmente ao seu coração. Talvez nem sempre consigamos compreender a razão da dor no momento em que ela chega, mas Jesus nos convida a confiar que, mesmo nas experiências mais difíceis, Deus continua cuidando de cada um de nós. Então que essa mensagem permaneça em nossos corações e ilumine sempre os nossos passos. Muito obrigado pela atenção e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.